Olá, eu sou Fyodor Dostoiévski. Saudações, almas atormentadas e corações inquietos. Escrevo-lhes das ruas úmidas, estreitas e febris de São Petersburgo, onde a miséria não é apenas a falta material de pão, mas o apodrecimento lento do espírito. Venho lhes falar sobre as trincheiras invisíveis que dividem a mente humana, o campo de batalha mais sangrento que já existiu. A grande tragédia da nossa existência moderna é a arrogância da razão desenraizada da moralidade. Vocês foram ensinados a cultuar o intelecto, a acreditar que a lógica puramente matemática pode resolver as equações caóticas da vida. E, pior, justificar até mesmo a atrocidade em nome do progresso e do bem maior. A minha obra expõe a mentira venenosa de que a genialidade isenta o homem das leis universais da consciência. O verdadeiro castigo nunca é a prisão física com grades de ferro. O castigo verdadeiro começa no exato milissegundo após o crime, quando a alma se rasga ao meio. É sobre a doença do orgulho intelectual e a cura dolorosa da redenção que precisamos conversar hoje. Acompanhem-me pelos delírios do meu jovem estudante, Raskolnikov, pois a tragédia dele é o espelho exato das pequenas e grandes justificativas que vocês dão para os seus próprios erros diários. A raiz de todo o mal moderno começa com uma ideia vaidosa. Nós acreditamos que existem homens ordinários, escravos servis da moral comum, e homens extraordinários. Figuras históricas que têm o direito inato de derramar sangue se isso pavimentar o caminho para uma nova ordem. É a doença letal da utilidade fria. Foi essa exata presunção que levou Raskolnikov a erguer o machado contra a velha agiota Aliona Ivanovna e, tragicamente, contra a inocente Lizaveta. Ele não queria apenas roubar. Ele queria provar a si mesmo que era um Napoleão, um homem que estava além do bem e do mal. Mas no instante em que o sangue espirrou e sujou suas mãos, a realidade matemática ruiu. A verdadeira monstruosidade do crime é que, ao matar o outro, o indivíduo assassina o próprio princípio da vida dentro de si. Para escapar desta armadilha na sua própria vida, você deve assassinar imediatamente o homem extraordinário que vive no seu ego. Pare de racionalizar suas faltas sob o pretexto de que suas circunstâncias são especiais. Não há genialidade que compense a perda da própria humanidade. Logo após a queda, a punição não vem pelas mãos do Estado judicial ou da polícia, mas pela própria biologia e psicologia do culpado. O corpo de Raskolnikov entra num colapso absoluto. A febre queima suas veias enquanto a paranoia distorce cada sombra do quarto, transformando cada batida na porta no som aterrorizante do julgamento final. O homem culpado tenta desesperadamente esconder seus rastros, ocultando os frutos do seu erro debaixo de pedras em buracos úmidos, mas logo percebe a verdade mais insuportável. Ele não pode esconder-se de si mesmo. Como um de meus leitores bem resumiu, a mente pode justificar o derramamento de sangue, mas a alma jamais consegue lavar as mãos. O peso do segredo inconfessável exige um isolamento asfixiante. Vejam Raskolnikov no seu quarto minúsculo, rejeitando violentamente a ajuda do seu bom e leal amigo Razumikin, incapaz de sustentar o olhar daqueles que o amam com pureza. A culpa age como uma força centrífuga avassaladora que expulsa e afasta o pecador do convívio da comunidade humana. Ele vagueia pelas ruas, atraindo os olhos da lei precisamente pelo seu esforço febril e antinatural em parecer inocente. O castigo não é a descoberta do crime em si, o castigo é a alienação completa. É estar vivo fisicamente, mas trancado para sempre do lado de fora da humanidade. A lição que arranco desta agonia para vocês é cristalina. Se vocês carregam segredos obscuros e culpas não resolvidas, compreendam que a paranoia já os está corroendo por dentro. Parem de tentar encobrir seus erros com uma teia infinita de novas mentiras e de distanciamento social. Tragam suas falhas para a luz. Confessem seus deslizes antes que o delírio da ocultação os afaste definitivamente daqueles que seriam a sua salvação.
O isolamento orgulhoso é uma masmorra muito pior do que qualquer sentença judicial. O embate inevitável ocorre quando a mentira tenta, debilmente, debater com a verdade que já nos espreita sorrateira. O indivíduo constrói muralhas retóricas para proteger seu segredo, mascarando a dor com agressividade. É então que surge a figura do inquisidor perspicaz, encarnado no juiz de instrução, Porfírio Petrovich. Ele não precisa de algemas, cacetetes ou ameaças físicas. Ele usa o bisturi cirúrgico da psicologia para dissecar a alma de Raskolnikov. Ele usa o próprio artigo orgulhoso que o estudante escreveu sobre homens extraordinários para encurralá-lo. É um jogo de xadrez psicológico onde o silêncio atormentado fala muito mais alto que qualquer álibi fabricado. A consciência da lei externa torna-se apenas o eco ensurdecedor da lei interna do próprio criminoso. Vocês devem cessar imediatamente o duelo exaustivo contra a realidade. Quando confrontados com a verdade de seus fracassos, baixem as armas inúteis do intelecto. Quanto mais vocês debatem contra os fatos irrefutáveis e contra as pessoas que os amam, mais se assemelham a ratos encurralados num beco sujo. Chega então o momento em que a vida nos coloca diante de uma bifurcação moral inescapável. O homem deve escolher quem será o seu espelho. De um lado temos Svidrigailov, o cinismo absoluto, a libertinagem vazia que aceita a escuridão do mundo e decide chafurdar nela, provando a Raskolnikov que a sua teoria, levada às últimas consequências, resulta apenas no vazio existencial. Do outro lado temos Sônia, a prostituta que vende o próprio corpo para salvar a família da inanição, oferece a antítese milagrosa, o amor que suporta a humilhação sem perder a alma. Quando ele pede que ela leia a ressurreição de Lázaro, ele percebe a sua própria morte espiritual. Ele não era Napoleão, era apenas um cadáver orgulhoso aguardando o milagre da fé. Afastem-se dos cínicos que lhes dizem que tudo é permitido. Procurem aqueles que mantêm a dignidade do amor mesmo sob o peso do mundo. A mentira não consegue sustentar o peso da vida por muito tempo. É no momento da revelação insuportável que Raskolnikov vai até Sônia e confessa a verdade crua. Ele não o faz por cálculo racional, mas porque o coração exige ser rasgado para que volte a bater. Sônia não lhe oferece uma absolvição barata e moderna. Ela lhe aponta a cruz pesada. Ela exige que ele vá à praça pública, ajoelhe-se, beije a terra que maculou com sangue e anuncie ao mundo seu crime. A verdadeira aceitação do erro exige uma ação pública de humildade. O orgulho deve ser esmagado perante a humanidade. A batalha final não é contra a polícia, mas contra o último resquício de orgulho intelectual. Porfírio deixa a porta aberta. Enquanto o cínico Svidrigailov atira na própria cabeça, provando que a amoralidade leva ao nada absoluto, Raskolnikov caminha até a delegacia. Ele caminha não como um herói iluminado, mas como um homem exausto de carregar o próprio inferno. A confissão formal não é o fim do castigo. É o momento em que a alma assina seu tratado de paz com a raça humana. Mesmo na punição física na Sibéria, a mente orgulhosa dele ainda resiste, sentindo pena de si mesma por não ter sido forte o suficiente. O arrependimento não nasce magicamente com a dor, ele precisa ser forjado no fogo. É apenas através de um pesadelo apocalíptico sobre um vírus mortal do orgulho intelectual, onde todos se acham donos da verdade, levando a humanidade à aniquilação, que os seus olhos se abrem. Acompanhado pela dedicação silenciosa e curadora de Sônia, ele finalmente desaba e chora aos pés dela. Ele não chora pelo fracasso, chora pelo despertar. Ele abraça a dor do recomeço. Levantem-se, meus amigos, tomem a cruz de suas próprias responsabilidades e ousem sofrer para tornarem-se finalmente humanos de verdade. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. O meu romance concebido nas brumas da Rússia antecipou os maiores debates filosóficos da história moderna.
A teoria do homem extraordinário de Raskolnikov antecedeu e expôs os perigos mortais do conceito do Übermensch, ou super-homem, de Friedrich Nietzsche. Eu mostrei na prática o que acontece quando uma ética se desvincula da compaixão e da moralidade universal. Como o próprio Nietzsche alertaria mais tarde, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você. Ao mesmo tempo, minha obra ilustra pelo avesso o imperativo categórico de Immanuel Kant. Kant ensinou que nossas ações só devem ser tomadas se puderem se tornar leis universais. No sonho final da peste na Sibéria, Raskolnikov percebe que se todos adotassem a sua teoria de que o fim justifica os meios e de que tem o direito de matar, o mundo seria aniquilado num mar de sangue e orgulho. E nós dialogamos intimamente com Viktor Frankl, atestando que a redenção e o sentido da vida só são encontrados quando o indivíduo abraça responsavelmente o seu próprio sofrimento, em vez de fugir dele. E como seu conselheiro prático, deixo aqui as diretrizes implacáveis para você executar hoje. Primeiro, destrua o seu complexo de superioridade. Abandone a ideia de que as regras não se aplicam a você. Corrija as suas pequenas corrupções diárias. Segundo, enfrente a culpa. Limpe a sua consciência confessando a falha que você esconde do mundo. Terceiro, assuma as consequências da realidade sem usar a palavra mas. E, por fim, abrace o desconforto do recomeço. O intelecto já compreendeu seu erro, agora o seu corpo precisa executar a redenção. Obrigado por descer às profundezas da alma comigo. Se esta obra destruiu as suas desculpas, siga-nos, curta este episódio e compartilhe com aqueles que estão prontos para o Tribunal da Consciência. Até a próxima!